RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha, estamos aqui mais uma vez ao vivo com mais uma autora para a gente estar conversando hoje sobre assistência. Não é isso, Flávia? A autora Flávia Rojich, ela nasceu no Rio de Janeiro, é psicoterapeuta, graduada em psicologia, com especialização em terapia cognitivo-comportamental e transtorno da ansiedade. Ela atua em clínica de psicologia aqui em Foz do Iguaçu. Ela é voluntária da Conscienciologia e professora também da Conscienciologia há mais de 20 anos. Ela é autora de 2 livros, um deles é Mudar ou Mudar, Relatos de uma Reciclante Existencial, e o outro é o que nós vamos discutir hoje, Consciência Centrada na Assistência. Esse livro tem uma abordagem conscienciológica, portanto, se você tiver qualquer dúvida, curiosidade, comentários, você sinta-se à vontade para poder fazer, né, o seu comentário no Facebook, que a gente vai estar aqui ao vivo, online, no Facebook, no YouTube, no site da Rádio RCI, sempre rci.com.br. Então, Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Em primeiro lugar, Flávia, o subtítulo do seu livro é Breve Estudo Conscienciométrico da Consciência Vulgar ao Tenepsista Veterano. Nós vamos ter que traduzir isso para os nossos ouvintes e para o pessoal que acompanha a gente no Face. Mas, em síntese, a gente pode dizer que a consciência centrada na assistência seria aquela pessoa que ela vive dedicada a ajudar as outras pessoas. Seria isso, né? Sim, dedicada a ajudar os outros, né, mas sem abrir mão da autoevolução. Então, é uma assistência embasada na TARES, na tarefa do esclarecimento. Não tem aquela ideia de você se sacrificar pelo próximo, não é um assistencialismo, entendeu? Não que o assistencialismo não tenha o seu valor, mas isso aqui é um estágio diferente de assistência, no qual a gente se prepara a própria personalidade através da autopesquisa para se qualificar e poder fazer uma assistência mais madura, como, por exemplo, na prática da TENEPS, né, que exige muito da gente em termos de autodomínio energético, até de autodomínio da própria cognição, dos pensamentos, para que a gente possa fazer um trabalho valoroso. Então, por isso que a diferença maior está nesse estudo conscienciométrico, né? Porque aqui, no caso, você precisa estudar você mesma, se autoavaliar para você qualificar cada vez mais o seu padrão de energia, seria isso? Ou de assistência. De assistência, exatamente. Na verdade, o livro, ele é um manual, né, de autopesquisa, para que a pessoa possa, então, a cada dia, aprofundando a sua autopesquisa e seu autoconhecimento, e podendo melhorar para poder fazer assistência para o outro, porque quando a gente fala em assistência no âmbito, na verdade, a assistência na conscienciologia é um princípio, né? A gente nasceu para ajudar o outro. Então, isso é um princípio conscienciológico, intermissivista não vem passar férias aqui na vida humana, entendeu? A gente tem uma obrigação existencial que é fazer assistência, né? Então, a ideia é você sair do seu egoísmo, sair da egocarmalidade, que a gente chama, né? Você deixar esse egoísmo multimilenar que nos arrasta até aqui, essa condição de consciência vulgar, quer dizer, de pessoa comum que não muda, né? Para, então, poder se modificar, entende? Então, a conscienciologia, ela traz inúmeras técnicas para que a gente possa, melhorando a si mesmo através da autopesquisa, do autoconhecimento profundo, e melhorando, e com isso deixando os seus pontos positivos de assistência na intrafisicalidade, na vida humana, na nossa vida de existência humana, que é fazendo assistência, doando nossos livros, dando as nossas aulas. Então, a base da conscienciologia, o princípio primeiro nosso é fazer assistência.
E como seria, então, o perfil dessa consciência assistencial? O perfil que a gente traça aqui, né, eu tenho aqui várias páginas sobre isso, tem inclusive aqui uma listagem de 20 traços da personalidade assistencial que... Assim, a gente encontra pessoas assistenciais em vários ambientes, né? Dentro da Conscienciologia, fora da Conscienciologia. O ponto é você fazer assistência sem nenhum interesse secundário, é isso que eu quis chamar a atenção. Porque quando a gente faz assistência através da TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, você não escolhe quem vai ser assistido. Então, por exemplo, por isso a gente não pode ter religião. Porque se eu for a fazer assistência através da Igreja Católica, eu não vou assistir os evangélicos. Ou então eu não vou assistir os muçulmanos. Perfeito. E os budistas. Então, a ideia aqui é você ser universal e abrir mão de escolher seus assistidos. Eu vou assistir a quem precisa de assistência. Essa é a base da tarefa energética pessoal. E eu vi, lógico, né, eu tenho 20 anos de prática da TENEPS, completo esse ano, como é difícil a gente sair do nosso egoísmo, né? A gente pensa muito nos nossos filhos, nos nossos maridos, nos nossos amigos, nos nossos familiares, quando, na verdade, tem toda uma humanidade para ser assistida. E a gente realmente não pode escolher, entendeu? Não é o ideal. Então, essa coisa de você estar centrado na assistência, esse perfil mesmo, é você ser capaz de se doar sem saber quem vai ser assistido. Não interessa quem seja, entendeu? E muitas vezes, ao longo do tempo que a gente vai aprendendo a fazer assistência na prática da TENEPS, você vai ver que você começa a assistir, às vezes, aquelas pessoas que mais te magoaram, que mais te ofenderam, seja nessa vida ou em outra, entende? Você vai aprendendo a abrir mão, então, do seu ego, entendeu? Das suas dores e seus melindres para poder ajudar outra pessoa. Então, essa ideia universalista, em que você é capaz de abrir mão de si pelo outro, é que eu tento passar no livro. E passo aqui um manual de autopesquisa, de autoconscienciometria com o conscienciograma, para a pessoa, então, se qualificar. Por que eu coloquei o conscienciograma? Porque esse foi o meu caminho. Eu tive um privilégio, né, morando aqui em Foz do Iguaçu há 14 anos, tive o privilégio de conviver aqui com os nossos colegas evolutivos, a Rose e todos os outros aqui da Conscienciologia, e também com o professor Valdo Vieira, que para mim era um exemplo máximo de pessoa centrada na assistência. O professor Valdo não abria mão de fazer assistência, entendeu? Então, mas olha só, para isso, mas a assistência que a gente quer fazer você tem que dominar a energia, você não pode pensar mal do outro, então tem todo um processo de crescimento interior que ele leva um tempo, e a gente não pode se desesperar para mudar de uma hora para outra, né? Esse vai ser o tema do meu próximo livro. A gente tem que ter paciência, que a gente vai se modificando pouco a pouco, mas o foco é mantenha-se centrado na assistência, não saia da estrada principal. Não dá para ir para o acostamento, dar uma saidinha lá no inferninho e voltar, entendeu? Você tem que manter uma linha de conexão com o seu amparador de função, de forma que você mantendo essa linha, você consiga cada vez mais crescer, e com isso ir melhorando, entende? O que eu penso é que essa personalidade assistencial, na verdade, depois que eu escrevi o livro, Rose, é assim, isso é uma conquista de múltiplas vidas. A gente, na verdade, vem fazendo assistência a muitas e muitas vidas, e nessa vida atual nossa aqui, a gente está querendo, a minha tentativa, pelo menos, é consolidar isso. Sabe? Eu quero consolidar esse perfil de, ao invés de pensar muito em mim, pensar prioritariamente no próximo, para que nas próximas vidas a gente já venha num patamar evolutivo um pouco melhor, e com isso vai ampliando, e essa assistência vai ampliando, e a gente vai se libertando, então, dessa egocarmalidade, de todos esses, dos nossos, como é que a gente vai falar assim, né? De todos os rabos presos que a gente tem, né? Agora eu estava pensando aqui que, às vezes, a pessoa, se ela não souber, com ela mesma, quais são os seus talentos, as suas habilidades, ela tem até dificuldade de achar que ela está fazendo assistência, né? Por que eu estou falando isso? Porque existem vários tipos de assistência. Então, às vezes, a pessoa ela tem um determinado perfil, mais intelectual, por exemplo. Ela está fazendo assistência escrevendo um livro, por exemplo. Isso aqui é o máximo de assistência, né? É informação, é tareas, esclarecimento. Tem outra pessoa que ela não tem essa habilidade, ela não sabe escrever, mas ela é uma pessoa super afetiva, super dócil, recebe todo mundo, e o perfil dela é de acolhimento, então ela tem uma empatia com todo mundo. Ela vai fazer mais assistência num receptivo, por exemplo, né? Sim. Porque às vezes a gente fica tentando achar um padrão de assistência que todo mundo tem que seguir ou todo mundo tem que ser, e isso é muito individual, né, não?
É muito individual, eu concordo contigo, mas sempre com esse foco, né, de você fazer pelo outro e não para você adquirir vantagem, que é o processo do assistencialismo, né, a gente sabe disso. Então, eu vou fazer para ficar bem na fita, e todo mundo vai ver que eu estou fazendo aquilo ali por tantas pessoas, e não é isso. A verdadeira assistência, ela é quanto mais você evolui na assistência, mais anônimo você fica. Nada de show, nada de colocar no jornal, entendeu? E eu concordo com você, é muito individual, porque exatamente esse é o foco do livro. Por que tem a conscienciometria interassistencial? Porque você tem que se conhecer, você tem que saber onde você tem que melhorar, entendeu? Então, o que é essa autopesquisa que a gente fala na conscienciologia, né? Para quem não conhece? É um autoconhecimento tão profundo quanto for possível para você, que você conseguir conquistar, de forma que você consiga realmente mudar a sua personalidade, mudar o seu padrão de energia, mudar o seu padrão de pensamento, que a gente fala que é um padrão pensênico, entendeu? Pensamentos, sentimentos e energias. Então, mas isso, você tem que estar ali atento para tudo que você conhece sobre si mesmo, né? Qualidades, atributos, onde você é invulgar, onde você é ótimo, mas principalmente também, né, as suas invirtudes, vamos dizer assim, os seus defeitos, porque são esses defeitos que nos impedem de crescer na TENEPS. A experiência ao longo desse tempo que eu tenho é isso. Toda vez que tem um traço de personalidade que está bloqueando o seu contato com alguma outra pessoa, tem que fazer a matematização, entendeu? Dá trabalho. Então, você vai matematizar a sua personalidade, passar um pente fino, de preferência com o conscienciograma, para você ver como você pode modificar aquela condição sua, né? E isso não é fácil. E muita gente também não quer se ver, né? Falar em autopesquisa, autoconscienciometria, isso é para quem realmente quer mudar, e ter esse livro para quem quer mudar e quem tem interesse em fazer a TENEPS de veterano. Por isso que eu coloquei veterano, porque para você crescer na TENEPS e chegar numa UFIEX, por exemplo, com toda aquela experiência que a gente tem, né, acho que é um pouco avançado para falar aqui, mas toda a experiência multidimensional que a gente tem durante aqueles 50 minutos em casa, a gente tem que estar qualificado. Eu percebo isso, sabe? Flávia, queria só registrar aqui que a Bruna Baricelli entrou e o Lucas Erpo também. Pessoal, então, obrigada aí. Obrigada. Pela companhia. E a gente volta daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. 13h15. A Copel dá a dica. Ao plantar eucalipto, pinos ou outras espécies de grande porte, observe a margem de segurança da rede elétrica. As árvores devem ficar numa distância segura das linhas e torres de transmissão de energia. Esta medida simples evita desligamentos, curto-circuito e até acidentes graves. Em caso de dúvida, acesse nosso guia de arborização disponível em copel.com. Copel, Companhia Paranaense de Energia. Eu quero a Dajaê! Nesse domingo, você vai escolher entre dois caminhos para o futuro. O mundo já reconhece que Bolsonaro representa violência. É um risco para a democracia, um salto no escuro. Eu sou o oposto dele. Você sabe, entre erros e acertos, nossos governos mudaram para melhor a vida do povo. Aprendemos e vamos fazer mais, com diálogo e determinação. Serei o presidente de todos os brasileiros, mas com um olhar especial para os que mais precisam. Peço seu voto no 13. A NetFoz traz para a Foz o serviço mais moderno de TV por assinatura do Brasil. É a TV por fibra ótica. Essa tecnologia proporciona a maior estabilidade e qualidade do mercado. Funciona quando chove e o melhor, não precisa de antena ou aparelho externo para que o sinal de TV chegue até sua casa. Além disso, não usa seu sinal de internet. A NetFoz é a única operadora que oferece essa inovação na cidade. Aproveite e faça sua assinatura pelo nosso site netfoz.tv.br. Anotou? netfoz.tv.br. NetFoz, TV por fibra ótica é aqui. Você que é pai, você que é mãe e que tem filhos pequenos, em audiência pública na Câmara dos Deputados, o senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, do então ministro Fernando Haddad, discutiu a feitura do filme Beijo Lésbico para passar para criancinhas a partir de 6 anos de idade na escola. Assista. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Nada temos contra a opção sexual de quem quer que seja. Isso não é assunto de governo. Agora, material como esse,
patrocinado pelo governo do PT, que integrava o kit gay, não podemos admitir que chegue em sala de aula. Nós respeitamos a família brasileira. Nós respeitamos a inocência da criança. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Aqui com Flávia Guzzi falando sobre a Flávia Rogic, desculpa. Guzzi também, não tem problema. Ex-Flávia Guzzi, falando sobre consciência centrada na assistência, né, Flávia? Sim, você estava falando aí sobre o perfil da consciência assistencial, né? O que eu penso também, a gente estava falando aqui, é que as pessoas não dão muito valor às suas qualidades e aquilo que elas têm. Acho que as pessoas pensam que tem que ser expert, sabe, em assistência para fazer assistência. Não é isso. Então, você vê, o Gari faz assistência. Já pensou uma sociedade sem Gari? Já viu greve de lixeiro como é horrível? Nossa, né? O Gari faz assistência. O padeiro que acorda às 5 horas da manhã e faz o pão quentinho pra gente, entende? Ele faz assistência. O motorista do ônibus. Imagina, ainda mais aqui em Foz, que os ônibus não têm ar-condicionado, naquele calor, sabe? Vai e volta, vai e volta. Então, as pessoas fazem assistência que podem com aquilo que tem. E tem pessoas assistenciais para todo lado. Entende? A gente não pode subestimar a nossa condição assistencial, nem desvalorizar aquilo que as pessoas fazem de melhor, entende? Sim. Eu coloquei uma listagem aqui de 20 traços, assim, aparentemente podem parecer difíceis, mas não são, olha, abnegação, amparabilidade, tem pessoas que têm amparo de função e nem sabem. Às vezes você chega perto daquela pessoa, você percebe que ela tem, o que as pessoas chamam de anjo da guarda, né? Ela tem um amparador ao lado dela, ela não sabe que tem, mas se ela já tem aquela condição, ela já está pronta, né, para fazer alguma assistência maior. Autoconfiança é muito importante, né? Uma pessoa autoconfiante, ela ajuda qualquer um. Né? Não pode medrar na hora de fazer assistência, né? A gente ouve falar naquela mulher, todos os homens parados dentro do túnel, aquela história, né? Foi uma mulher que se levantou e chamou todo mundo para sair do túnel, senão as pessoas iam passar mal naquele engarrafamento que o professor Valdo comentou. Lembra dessa história? Houve uma história assim, que houve um engarrafamento num túnel, acho que no Rio de Janeiro, e todos os carros ficaram parados e as pessoas começaram a passar mal, e foi uma mulher que se levantou, teve a prontidão, ó, ela foi proativa, se levantou, começou a mandar todo mundo sair do túnel para as pessoas poderem respirar melhor. Então, é um perfil assistencial. É uma pessoa que está pronta para ajudar o próximo, entendeu? Aquela pessoa que vê o vizinho passando mal, vai lá e ajuda, sabe? Então, tem muita gente boa. Vou colocar mais coisas aqui, ó. Benevolência, óbvio, né? Isso aí é importante. A pessoa que é perdoadora, saber olhar para a dificuldade do outro. Às vezes, na hora a gente vai ficar com aquela raiva, mas tem que refletir sobre aquilo. Puxa, por que será que a pessoa está assim, daquele jeito hoje? Às vezes a pessoa não te cumprimentou, virou a cara, está de bico, mas está com um problema com a família, entendeu? Ou brigou com o marido, ou perdeu um dinheiro, ou está desempregado. Já pensou desempregado numa época dessa? Quem vai ficar com a cara feliz, né, com o rosto feliz? Disciplina, né? A pessoa que tem saúde emocional para manter a disciplina da TENEPS sem se entediar, sem se irritar, sabe, ser um bem complicado também. A pessoa ectoplasta, eu coloco aqui, né, o ectoplasta, quem domina as bioenergias, essa pessoa pode ajudar muito na prática da TENEPS. Energia, espírito de equipe, saber trabalhar em grupo, isso é muito importante, certo? A pessoa extrovertida, a pessoa humanista. O humanista é aquela pessoa que acredita na possibilidade de crescimento do outro e de superação dele mesmo. Então, a psicologia humanista fala muito de assistência, tem uma visão diferente do homem. Humor, bom humor, né? É bom a gente rir da gente. A gente comete gafe, a gente cresce, a gente muda, a gente está tentando ajudar, daqui a pouco a gente vai e resvala e tem uma recaída e tem que voltar tudo de novo, tem que acreditar em si. Eu tenho uma frase para mim que é todo dia uma recém. Então eu confio muito em mim, eu fico bem comigo, entendeu? Eu acho que essa coisa de você se sentir bem dentro de você mesmo e confiar na sua energia. Eu posso, eu faço, eu confio em mim. Então, eu acho que essa autoconfiança e o bom humor perante a sua realidade, perante a realidade da vida, é fundamental. Porque quanto mais você vai à assistência, mais você vê sofrimento. Então, essa visão diferenciada, ela é muito importante, porque ela te mantém numa homeostase mental, entendeu? E você fica tranquilo, não se envolve, não fica doente junto com a pessoa que está sendo assistida, sabe?
Mas o que é aqui que eu coloco, que eu acho que é relevante? A pessoa large, né? Quem consegue abrir mão de si para dar para o outro. Não adianta também a pessoa falar que faz assistência se ela não consegue nem dar, sei lá, R$1 para o mendigo que está morrendo ali na esquina, tá entendendo? Não que eu acho que você tem que parar a sua vida para cuidar de todos os mendigos da cidade, não é isso. Eu estou falando de um traço, é uma coisa íntima isso. Você está vendo, não importa onde, que tem alguém sofrendo, que você tem algo para dar, por favor, doe, né? Não dá para ficar assim, de mão fechada, vendo o outro sofrer. É isso que eu acho que é o perfil assistencial. Tem muita gente assim, né? A pessoa vai lá, às vezes não tem dinheiro, mas ela vai lá, te segura, te sustenta, dá uma mão, ou então compartilha. Né? O que mudou muito a minha vida foi visitar a China, sabe? Eu acho que eu conheci a China em 2005, isso mudou, conhecer o Oriente mudou muito a minha visão de mundo. Os chineses, né, os orientais, eles têm uma visão muito assistencial, né, das relações interpessoais. Eles não trabalham sozinhos, eles estão sempre apoiando uns aos outros. Tudo lá é coletivo. Então, essa mentalidade coletiva cultural da China me fez ver um mundo diferente, sabe? É fantástico, fantástico. Eu fui à China em 2005, aí fui no ano seguinte, que eu fiquei tão encantada com tudo lá, que essa visão assistencial que os orientais têm da vida, entendeu? De um ajudar o outro, foi fundamental para fazer o que eu faço hoje. Você vê hoje aqui, ó, o ocidental, a gente é muito individualista. Você vê, o país está em crise, mas cada um na sua casa, cada um no seu carro, cada um no seu canto, entendeu? Sim. E é sempre o meu. Lá não é bem assim, lá eles compartilham, se acostumaram. Em função da necessidade até da cultura deles, do processo dos chineses, eles sofreram muito, né, com a revolução do século passado, mas olha só, eles sabem se unir e um colaborar com o crescimento do outro. Então, aqui não, às vezes você vai numa residência, numa crise dessa, as pessoas estão sem dinheiro, mas são 4 carros na garagem. A pessoa, não consegue abrir mão de uma coisa ou de outra coisa para poder se unir e juntos construírem algo, entendeu? Então, mas isso é cultural, isso é da cultura nossa, entende? A gente foi criado assim, mas dá para modificar, dá para você modificar e você pensar, bom, eu tenho X, eu tenho X, ele tem Y, o que X e Y podem fazer juntos? Às vezes o Y que ele tem está me faltando enquanto X, então ele pode acrescentar algo para mim, né, e eu posso acrescentar algo para ele. Esse é o princípio da dupla evolutiva, né, a gente tem dificuldades que o outro não tem, e vice-versa, e um ajuda o outro onde um é bom e onde o outro não é. E a gente tenta melhorar a situação. O que eu acho que é o mais importante é você fazer alguma coisa para mudar. Não pode ficar estagnado, sabe, Rose? Eu acho que as pessoas ficam estagnadas, esperando o momento certo de fazer assistência. Quando eu estiver preparada, eu vou lá e vou ajudar o outro. Não. Comece agora, entendeu? Seja voluntário, aonde você achar importante, vai fazer leitura para os ceguinhos, que é para os cegos, que eles não têm ninguém para ler. Eu fiz muito isso no Rio de Janeiro, quando era adolescente. Vai ajudar ali nessas instituições de crianças deficientes. Tem muita coisa para a gente fazer, em hospitais, ou ajudar um próprio parente seu. Você tem um amigo que está hospitalizado lá, precisando de um carinho, é só uma palavra. É só uma palavra. Olha, eu estou aqui, conta comigo. Então, esse perfil, esse despojamento, eu acho que ajuda muito, sabe? Já faz muita assistência. E é um começo, né? Porque não adianta a gente falar aqui, ó, né, eu sou da Conscienciologia, estou lá há muitos anos, eu quero fazer a TENEPS. Tá bom, mas você já é capaz de abrir mão para o outro em pequenas coisas? Já é capaz de abrir mão de si em pequenas coisas? Entende? Sabe? Então, é uma coisa para você mensurar. E se não está fazendo, vamos fazer, né? Nada de culpas nem de melindres. Vamos fazer aquilo que é possível. Então, é importante você ter falado, né, dessa questão de doar não só bens materiais, não é dinheiro, não é coisas, não é comida, mas é o ombro, é a energia, é o carinho, é o afeto, né? É o apoio. Então, acho que isso daí quebra também alguns tabus, porque se a gente for pensar no assistencialismo, o foco é muito nisso, né? Olha, se você tem dinheiro, você doe para quem precisa. Mas não é só o dinheiro, às vezes não é do dinheiro que a pessoa está precisando, né? Não, não é. E outra coisa, o dinheiro nem sempre ajuda, né? A gente tem que ir com calma. Você vai doar dinheiro para uma pessoa que é viciada em drogas, por exemplo? Não dá. E aí, tem que ter discernimento. E aí você fica muito intrafísico, né? Porque consciência não precisa de comida, não precisa de roupa, não precisa de nada disso.
que ela precisa? Ela precisa de energia, ela precisa de esclarecimento. Então, esse exercício a gente já começa fazendo na TENEPS, né? Exatamente. E quando a Rose fala consciência, né, são as consciências extrafísicas que são atendidas nas nossas TENEPS. Essas consciências, elas precisam muito de energia, entendeu? E energia para elas e também para fazer desassédio. Então, as pessoas são muito assediadas. Fora do corpo, dentro do corpo, as pessoas se assediam a toda hora, nós nos assediamos a todo momento, entendeu? Então, qual que é a ideia de você exteriorizar a energia para uma pessoa? É pelo menos por 5 minutos que seja, meia hora ou um dia inteiro, manter aquela pessoa limpa, entende? Dá um alívio para ela respirar, sabe? E isso é muito importante. Nós que passamos pelas experiências com o professor Valdo, ali, nesses 14 anos em que convivemos com ele, tivemos muitas vivências assim, e foi um privilégio. Então, a gente agora está na hora de passar isso adiante, sabe? Como que eu posso, com a minha energia, ajudar o outro? Eu tenho um padrão, assim, de assistência fora do corpo, que é que eu falo que eu sou faxineira. Eu vou chegando com a energia, assim, e vou doando aquilo que eu posso e vou limpando determinados locais. É um padrão meu. Então, olha só, vamos fazer isso aqui no intrafísico também, né? Aliás, é bom fazer faxina da casa, né? Fazer faxina da casa é desassédio também, né? Para deixar tudo limpinho, tudo organizado. Então, você vê que esse é um padrão do Oriente, de novo, né? Eu estou estudando a filosofia chinesa, a filosofia dos chineses e dos orientais. Então, é tudo organizado, tudo limpinho. E outra coisa que o oriental não tem, que nós temos aqui, é acabar com os excessos, gente. Tirem o excesso da vida de vocês. Eu aprendi a fazer isso, sabe? Depois, com a experiência, eu aprendi a fazer isso. Abrir mão dos excessos que nós temos. Para que ter tudo em dobro, em muita quantidade, excessivo, dentro de uma casa que você às vezes nem usa? Sabe aquela blusa que está 3 anos no armário que você fala, um dia eu vou usar essa blusa. A blusa está lá, o vestido você não usa, entendeu? O tempo está passando, outras pessoas podiam estar fazendo uso daquilo e você está guardando. Então, esse ato de se despojar, de abrir mão dos objetos materiais, já é um começo também, entende? Já é um ato assistencial. Tudo a gente pode fazer assistência. É isso aí. Então, se você quiser saber mais, você aguarde. Daqui a pouquinho a gente volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O Restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interludium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Já que Bolsonaro não vai ao debate, ouça agora o que ele pensa sobre os mais pobres. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Bolsa Família é uma mentira. Eu sou o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Matamos 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. Bolsonaro, quem conhece a verdade, não vota nele. Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PRO. De segunda a sábado, durante a programação da RCI, o Dr. Eduardo Martins apresenta o boletim Minuto Saúde. Dicas de saúde para ajudar você a mudar seus hábitos para melhor e para sempre. Todos os dias, às 9, às 14h20 e às 18h20. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Avenida Pedro Basso, 472, Sala 407, Edifício Cisa Tower. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Consciência centrada na assistência, ela precisa se conhecer.
E para isso, o instrumento melhor é o conscienciograma. Certo, Flávia? Certo, é. O conscienciograma, na verdade, é um livro teste, né? Não sei se aparece aqui. É um livro teste que nós temos na Conscienciologia, é um livro avançado de autopesquisa, tá? Parou. Esse livro, ele... tá aqui. Não tá aparecendo aqui. Aqui, tá. Bom, esse livro, o Conscienciograma, ele é um livro teste de autopesquisa, ele contém 2.000 questões para você se conhecer melhor. E nós, como intermissivistas e conscienciólogos, utilizamos o conscienciograma para fazer sempre um upgrade, uma atualização na autopesquisa. Eu aqui na parte 3 do livro, né, exponho aqui uma série de funções do conscienciograma no sentido de você utilizá-lo para modificar, então, determinados traços, qualificar o que a gente tem de bom, para investir cada vez mais na personalidade assistencial, né? Então, aqui, por exemplo, eu falo da autodissecção conscienciométrica. É o ato de você dissecar a sua personalidade, né, ao máximo, conhecer seus atributos, seu perfil, suas tendências, suas tendenciosidades, onde você é bom, onde você é ruim, sabe? Onde você gosta daquilo que é bem ruinzinho, mas que você adora fazer, e você sabe que não deve, né? A cosmoética fala, não dá, ai, mas eu estou me refastelando aqui nesse trafar, é tão bom. Então, o conscienciograma, ele mostra tudo isso. E ele é um manual de autopesquisa que eu uso sempre, está sempre na minha cabeceira. E ele me permite, então, estar toda hora melhorando um traço. Então, a autodissecção é isso, é você ter a paciência, né? Tem que ter a paciência de matematizar toda a sua personalidade, fazer todos aqueles testes. Hoje nós temos uma instituição que ajuda a gente nisso, que é a Conscius. Aí você vai fazer todos aqueles testes. Depois daquilo, aí eu deixo o livro para vocês aqui, né? Eu deixo uma série de questões para vocês colocarem. Você tem autoestima? Como é que você se vê? Qual é o seu autoconceito? Você pensa mal de você? Sabe? Ou você pensa bem? Ou você se gosta? Você ainda tem auto-ódio, ainda tem autoassédio? Como é que você faz para superar isso? Entende? Então, nós, enquanto seres humanos, eu acho que até em geral, né, a gente tem que gostar muito da gente. A gente tem que fazer autoassistência. E esse é um capítulo meu aqui, é você fazer a autoassistência, é você cuidar de si primeiro, para depois você se sentir apto a cuidar do próximo, entende? Então, uma pessoa que não se gosta, dificilmente ela vai manter uma estabilidade na TENEPS, por exemplo, entende? Então, tem que se conhecer profundamente através do conscienciograma para você poder crescer enquanto profissional da assistência. Essa é a ideia. Não, é muito importante isso, né? Porque a pessoa, ela se denigre, ela se diminui, né? Sim, e aí, sim. se ela não está bem com ela mesma, que padrão que ela vai exteriorizar, né? De energia. Cênico para quem está junto, né? É. Agora, você fala também aqui que você pode fazer essa medida da sua consciência, você pode medir os seus pensenes, né? Autopensenometria, temperamentometria, tenepsometria, como que é essa pesquisa mais focada? Tá tudo aqui no livro, tá? Quero deixar que não é, parece difícil assim, mas não é. Tá bem explicadinho no livro. Assim, a autoconscienciometria é a metria de si mesmo. Você vai conhecer seus traços de personalidade, é o que eu falei, suas tendências, né? Seu perfil, se você tem alguma patologia também, de base emocional ou de base intelectual, uma preguiça mental, por exemplo, né? A pessoa que é preguiçosa, não quero ler, né? Então, tudo isso você pode detectar aqui no conscienciograma. A temperamentometria já é mais profunda, você tem que conhecer o seu temperamento. Então, eu já coloco os testes que a gente utiliza na psicologia para a pessoa poder entender melhor o próprio temperamento. Coloco algumas técnicas aqui também que a gente utiliza na terapia cognitivo-comportamental para você conhecer profundamente a sua cognição. Porque a gente só começa a mudar de fato quando a gente chega na cognição, que é, eu não quero mais pensar mal de ninguém, entendeu? Isso não é fácil. A gente sabe que é difícil, talvez a gente leve muitas vidas, ou talvez seja só nessa vida, mas a gente aprender a ver o mal do outro sem ficar desejando o mal do outro. São coisas bem diferentes.
Puxa vida, ele fez isso comigo, eu tenho uma técnica, eu vou lá e converso com a pessoa, sabe? Eu falei, eu tenho que falar com a pessoa, porque se eu... fácil, né? Nem sempre é fácil. Isso é muito difícil. Mas assim, é horrível você ficar com aquilo na... Porque depois que você começa a ter NEPs, quando você começa, se você não tem uma linha assim de manifestação pensênica mais saudável, o que acontece? O assédio, em vez de você estar fazendo TENEPS, o assédio que você está pensando mal do outro vem em cima de ti na hora, entendeu? Então, a gente acaba desenvolvendo a desperticidade até ao longo do tempo, eu acho, por necessidade, porque a gente não vai aguentar a pressão do próprio pensene negativo. Então, pensar bem do outro, pensa assim, nem que seja um ato egoísta, olha, pelo menos é bom para mim. Eu não quero o assédio de ninguém em cima de mim, então vou pensar bem de todo mundo. Entende? Então, é uma técnica. E aí, é aquela coisa, se você gosta muito de uma pessoa e você está se sentindo mal, seja assertivo. Vai gaguejar, vai ficar nervoso no início, vai dar uma sudoresezinha, mas vai lá e encara a situação, entendeu? Ó, vamos conversar aqui, eu não entendi, você passou ali, não me cumprimentou, eu fiz alguma coisa, tá tudo bem, né? Por quê? Porque para você manter a sua pensanidade clean, limpinha, entendeu? E com isso você vai melhorando. É claro que, porque não basta só trabalhar a energia, entendeu, Rose? Se você está pensando negativamente, sabe? Ou pensando negativamente sobre alguém. Eu aprendi isso muito com o professor Valdo. O professor Valdo foi um grande professor. Eu fazia vários comentários, a gente sentava juntos, almoçava juntos, né? Vivi muito na casa dele, sempre fui muito amiga da ex-esposa dele. E aí, às vezes era um comentário bobo. Ele falou assim, já percebeu que só esse comentário você pode estar pensando mal da pessoa? Eu falei, mas eu não estou pensando mal. Não, mas você está focada só nesse traço dela, ó. A pessoa também tem outros traços. Olha só você ficar focado num traço, ó. Só você ficar repetindo, fulano fez isso, olha como ele fez aquilo, olha como ele fez aquilo. Então você, em vez de estar ajudando, você já está assediando a pessoa. Você já está botando a pessoa para baixo, entendeu? Você já está pegando, ele falava assim para mim, ó, toda vez que a pessoa tem um problema e você fica falando dela, você está dando a mão aos assediadores dessa pessoa. Não façam isso, entendeu? Porque assim você se mantém limpa, entende? Então, isso é complexo, mas isso um tenepsista não pode mais se permitir, ficar o tempo todo, sabe, fazendo a caveira, né, que a gente fala do outro, né, ai, fulano fez isso, fez, então para de pensar, eu compartimento minha mente, eu como sou psicóloga e terapeuta, eu aprendi a compartimentar as coisas, né, então tem que compartimentar, não vou pensar, né? Se você não consegue amar, por favor, também não odeie, sabe aquela coisa? Se você não pode ajudar a pessoa, muito ajuda quem não atrapalha. Não estou podendo ajudá-la, está vindo um pensamento negativo, então também não vou pensar nada. Que ela siga seu caminho e construa né, o melhor para si, eu quero o melhor para ela, que aconteça o melhor, mas então eu vou tentar evitar pensar mal dessa pessoa, porque assim a gente começa a melhorar de fato. Por que começa a melhorar, né? Aí vocês vão aprender no curso de Conscienciologia. A gente começa a aprender porque a gente começa a ficar mais afim, mais em sintonia com os amparadores de função. E essa é a maior conquista nossa. Por isso que é a personalidade centrada na assistência. Quanto mais eu melhoro a mim mesma, quanto mais eu consigo manter essa personalidade retilínea, mais próxima dos amparadores de função eu estou. E assim eu vou melhorando. Né? Vida após vida, após vida. Nossa, excelente. Faz a gente pensar muito nas nossas ações, né, Flávia? O tempo todo. Agora, você fala aqui que a autocrítica do conscienciômetro. Ou seja, para a pessoa fazer a conscienciometria, ela precisa ter autocrítica. Ah, sim, sim. Por isso que eu falo, acho que o conscienciômetro... Isso significa o realismo na autoavaliação? Um realismo profundo, e tem mais uma coisa, realismo e autoaceitação, né? As pessoas não falam sobre isso ainda, né? Mas assim, a pessoa vai pegar o conscienciograma, vai se ver. Por que as pessoas não têm autocrítica e fogem do conscienciograma? Porque as pessoas não querem ver suas dificuldades e suas invirtudes, entendeu? Às vezes as nossas taras mais perversas, seja lá o que for, a nossa sombra, né? Como dizia Jung, todo mundo tem uma sombra. E essa pessoa não quer enxergar a sua sombra. Mas olha só, como você vai modificar alguma coisa em si? Como você vai fazer autopesquisa de fato, sem saber o que você tem que melhorar? Então, eu acho muito superficial a pessoa que diz que faz autopesquisa, mas que não se conhece muito. E outra coisa, a gente também, quando não se conhece muito, a gente é muito crítico com relação ao outro, sabe? A gente carrega nas tintas, a gente aumenta de tamanho. A autocrítica também tem isso, ela ela contém o seu egão, a sua vaidade, sabe, o seu ego. Por quê? Porque quanto mais autocrítica você tem, você vai ver, nossa, fulano acabou de fazer isso aqui, mas e eu, né? Quantas vezes também não fiz?
Em quantas vidas também eu já não fiz isso também, né? Quando que eu, né? Então, assim, a autocrítica ela é importante para você aliviar a pressão sobre si e sobre os outros, entendeu? E não é uma autocrítica negativa, não, de ficar se autoflagelando. Aqui a gente não fala disso, tá, gente? Autocrítica do conscienciômetro com uma autoestima elevada, por favor. Saudável, né? Não, eu me conheço, eu tenho essas dificuldades, eu vou superar, aceito essa realidade, eu tenho tal dificuldade, vou superar e bola para frente. Não pode baixar a guarda, porque aí, se você não tem autoconfiança, aí você vai ficar deprimido, sei lá, triste, assediado, seja lá o que for, aí já não vale mais a pena, tá bom? E outra coisa importante, autocrítica. Se você não consegue fazer ainda a sua autopesquisa sozinho, busque ajuda, tá certo? É importante as pessoas buscarem ajuda quando precisam. Eu não gosto de passar esse conscienciograma como um livro de referência, quando a pessoa não tem estrutura íntima para fazer uma autoconscienciometria tão profunda. Se você sentiu que a coisa apertou e está difícil, procure ajuda, seja de consciencioterapia, seja de terapia, seja de um amigo do coração, seja daquela pessoa que você mais confia, mas procure ajuda. Não fique sozinho. A Isoé Pedroso entrou aqui também. Olá, Isoé, tudo Olá. bem com você? E a gente vai, então, para o nosso último intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Acompanhe os programas locais da RCI no rádio e na internet. No radinho de casa ou do carro, selecione a AM e marque a frequência de 1320. Na internet, digite www.semprerci.com.br. Para ouvir, assistir ao vivo ou conferir os programas gravados. Facebook, Rádio RCI Iguaçu, ao vivo com imagens. YouTube, canal Rádio RCI com os vídeos de todos os programas locais. No celular ou no tablet, aplicativo Sempre RCI de graça para download. E participe via WhatsApp 45 991450911. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu. E o passe é livre para as atrações do Blue Park. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. De volta com Flávia Rogic. Flávia, você estava falando aqui no intervalo sobre um caderninho que você tem. Conta pra gente. Bom, meu caderno, né, minhas particularidades. Eu tenho um caderno de recém, né? É um caderno onde eu anoto todas as minhas mudanças e qualidades e dificuldades e mata-burros, e é onde eu tenho meu CPC, que é o meu Código Pessoal de Cosmoética, que eu estou sempre atualizando. Então, esse caderno está sempre na minha bolsa e é ali que eu anoto tudo que eu vou matematizando. A autoconsciência
conscienciometria para mim é um hábito, gente. Eu faço isso o tempo todo. Por quê? Porque é assim que eu melhoro para mim mesma. E eu me sinto bem fazendo isso. Eu sou feliz com isso. Então, quando eu coloco aqui a produtividade tarística do intermissivista, de nós, conscienciólogos, o povo aqui, que a gente chama da conscienciologia, é isso. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós temos nossas dificuldades, nossos traços, nossos trafares, e a maioria está se esforçando muito para chegar à desperticidade, que não é fácil, né? Até para chegar ao tenepsicismo veterano, que é com o FIEX instalado, está todo mundo se esforçando muito, mas qual que é a diferença? A gente está entrando com a cara e a coragem, entendeu? A gente vai lá e faz aquilo que tem que ser feito. Seja dar uma aula, seja escrever um livro, seja fazer a TENEPS, seja mexer com energia, seja pegar aquela pessoa que está ali precisando de uma assistência, você vai lá e dá um papo naquela pessoa e joga energia e assiste da forma que você pode. Então, nós não somos perfeitos. Não pense que eu estou falando aqui com vocês assim, que eu sou a última bolachinha do pacote, porque não sou, entendeu? Nós não somos, nós temos muitas dificuldades para superar. Eu sou consciente disso. Agora, qual que é a coisa legal? Eu sou consciente, eu tenho consciência dos meus trafares, isso é um upgrade, entendeu? Por quê? Porque ele não me pega mais tanto, e nem o assédio. Por quê? Não, mas eu sei que eu tenho, ó, tá anotado aqui, vou marcar, de novo, mas de novo eu fiz isso, ou pensei isso, vamos marcar. Vamos matematizando, e matematizando até mudar. Escrever é muito importante, porque escrevendo você se cansa, entendeu? Eu não sei o que acontece do processo cognitivo. Quando você coloca algo no papel, você vai se modificando por instinto. Chega uma hora que você fala, não, agora de novo não. Aquilo fixa, entendeu, no papel. E é como se aquela energia se materializasse ali. E você vai se libertando daquele traço. Então, escrever, ter um caderno de autocrítica conscienciométrica, ele é muito importante. Senão fica difícil mudar, né? Nós somos um supermercado de trafares, a gente tem muita coisa para movimentar, vamos levar muitas vidas ainda para superar tudo, mas que se comece fazendo algo de útil hoje, entende? E que se eu acho que o grande ganho, né? A mensagem que eu quero passar é que se a gente já conseguir nessa vida, nós intermissivistas também, e todos que estiverem interessados, se nós já conseguirmos mudar o nosso padrão, o nosso holopensene, o nosso padrão de energia, eu acho que já é uma vitória. O nosso passado é um passado monárquico, religioso, belicista, não precisa de muita psicologia para conhecer a história da Terra, né? Leiam o Homo sapiens reurbanizados e o Homo sapiens pacíficos, que está tudo ali. Então, o nosso passado está aí. A gente sabe muito bem o que nós fomos e o que nós somos. E o negócio é encarar daqui para frente. Uma hora a gente vai ter que mudar, e mudar o mudar, né? Então, eu falo assim para mim, todos os dias, eu sou uma serenona em desenvolvimento, entendeu? Isso é muito mais permanente do que falar, eu estou numa condição de que talvez eu vá, eu estou me esperando me preparar, talvez eu vá. Não, eu sou uma serenona assim, lá na frente, daqui a milênios, mas eu estou me desenvolvendo para chegar lá. Então, eu confio nisso, entendeu? Isso é importante, né, Flávia? Porque, às vezes, a pessoa está em crise, e ela está numa crise com ela mesma, e ela para, né? Para no sentido assim, não, eu vou resolver meus problemas, eu vou resolver as minhas crises, e depois eu faço assistência, né? Então, não, deixa eu viver o meu momento aqui, depois eu faço assistência. Mas esse não é o perfil da consciência centrada na assistência, né? Não, o perfil é exatamente isso que eu te falei, a pessoa despojada de tudo, ela vai indo, enquanto ela vai melhorando ela mesma, melhorando a si própria, ela vai também ajudando aos outros. E vocês sabem, quem trabalha com assistência, né, eu sou da área da saúde, mas quem trabalha com assistência, a gente vê isso. Toda vez que você sai de si, vai para um consultório, atender um paciente, ou você vai para um hospital, se ele é um enfermeiro, ou qualquer coisa que você faça, que você está com foco no outro, o seu mundo se torna pequeno e o seu problema se torna pequeno, entende? É assim que a gente vai levando, entende? Porque todo mundo tem problema, toda a família tem dificuldade, né? Todo mundo tem filho com problema, marido com problema, ou seja, a própria pessoa tem problemas. Então, assim, nós não somos perfeitos, mas o foco, quando você coloca o foco no outro, eu te garanto que o teu fardo intraconsciencial, ele fica bem mais leve. E você vai ver também como nós somos felizes, né? Quantos amigos a gente não tem hoje que estão precisando de tanta coisa que a gente já não precisa mais, né? Então, a gente hoje está com 40, 45, vai fazer 50 anos e a gente tem saúde. Olha que coisa importante.
né? Tem saúde e energia para ajudar o próximo, puxa vida, faça alguma coisa com isso, entende? Não dá para ficar sentado se lamentando, esperando chegar à perfeição. Não esperem chegar à perfeição, nós estamos num planeta da imperfeição, tá certo? Você coloca no fechamento do seu livro a TENEPS como o compromisso assistencial. Você acha que o top de assistência no nosso nível é a TENEPS? Sim, eu considero que sim. Pelas minhas experiências, depois que eu lancei esse livro, eu passei a ter mais experiências fora do corpo e estou mais consciente de coisas assim que eu nunca tinha percebido. Isso tem de 3 anos para cá, de 2, 3 anos para cá. Mudou muito, eu estou muito mais... como é que eu vou te falar? Mais anônima com as minhas coisas, estou percebendo mais. E você vai abrindo mão, sabe, também da intrafisicalidade, determinadas coisas não te interessam mais, porque eu estou fazendo mais assistência fora do corpo. Então, eu vejo que quanto mais você desenvolve o seu parapsiquismo por intermédio da TENEPS, você se qualifica, entendeu? E você fica mais feliz com você tem mais paz interior, a necessidade de prestígio, poder e posição vai sumindo, porque você vai vendo que aquilo que você faz fora do corpo, aquilo que você faz na TENEPS é tão superior a tudo aqui, que as coisas se tornam pequenas, entende? É que a gente não pode expor as nossas experiências, mas eu acho que a própria pessoa tem que ter a sua experiência para saber que a TENEPS é um bálsamo. E principalmente para quem tem parapsiquismo. As pessoas parapsíquicas se assediam demais e muito rápido, entendeu? A pessoa assimila tudo, é a pessoa esponja, ainda mais quando é ectoplasta. A ectoplasta faz bagunça com a energia. A gente não pode ficar com raiva, porque quando está com raiva derruba um quarteirão, entendeu? Então tem várias situações assim que a gente tem que aprender a dominar. Através do animismo, você tem que aprender a dominar as suas energias, qualificar seu parapsiquismo para fazer uma TENEPS valorosa de fato, né? Que é com o objetivo de chegar onde? A OFIEX, que é a Oficina Extrafísica, e com isso a gente entrar no patamar de realmente de amparador de função, vamos dizer assim, né? Uhum. Agora, fala pra gente, então, para encerrar, já que a gente tem ainda 7 minutos, sobre a família consciencial. A família consciencial é a família que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, né? Na verdade, é toda a família da Conscienciologia. Eu sou filhote do IPC, né? Nasci no IPC lá no Rio de Janeiro, comecei voluntariando lá, já fui voluntária da Consciência, CAEC e outras ICs. A IEC, nós somos todos um grupo assim que está se esforçando muito para melhorar, para crescer juntos, sabe? Se em algum momento as pessoas tiverem uma imagem de que nós somos arrogantes, nós não somos, entende? A gente faz um esforço muito grande para crescer por dentro, para poder estar qualificado, para poder ajudar as outras pessoas. É que a TARES, a tarefa do esclarecimento, ela exige muito em termos de energia, princípios pessoais, cosmoética. Então a nossa vida é uma vida trabalhosa, de labuta todos os dias para você melhorar a si mesmo. Então essa família está unida, está um tentando ajudar o outro, nós temos nossas dificuldades, né? Às vezes tem alguma coisa ali que pega ali, pega aqui, mas a gente também, qual a família que não tem problema, né? Mas a gente tem que se entender. A gente tenta se entender, lá nós temos técnicas de um conversar com o outro e falar, olha o que está acontecendo, que trafalho é esse que você viu, o que aconteceu, para poder desdramatizar, gente, desdramatizar a dificuldade que as pessoas têm de fazer autoconscienciometria, né? Nós não somos perfeitos. Então a família consciencial está unida nesse esforço em conjunto de fazer um mundo melhor, né? De instalar aqui na sociedade uma qualidade de vida melhor, pautada na assistência da TARES, da tarefa do esclarecimento e da assistência ao próximo, do desassédio e da doação de energia e tudo mais que a gente puder fazer de bem para que modifique esse padrão tão doente, né, que a gente vê às vezes na nossa sociedade. Principalmente nessa véspera de eleição de domingo, né, a gente está sentindo, acho que não precisa de muito parapsiquismo para ver a pressão que está na nossa sociedade, né, energética, de clima, um clima extremamente belicista, desnecessário, porque cada um tem que escolher aquilo que lhe agrada, aquilo que sabe, que mais
agrada a vocês, nos agrada, outro, né? sem atacar o outro. É claro que eu não sou santa, né? Eu quero que o Brasil mude. Acho que todo mundo quer que o Brasil mude, entendeu? A gente está com uma esperança, assim, no coração até, né? De, nossa, depois de domingo as coisas vão ter que melhorar. Mas nem por isso a gente precisa ficar jogando pedra no outro, entende? Ir para Facebook, seja lá o que for, e ficar agredindo o outro. Deixa as pessoas com as suas escolhas. Então a gente faça a nossa escolha, vamos pensar positivo, que aconteça o melhor para todos e que o Brasil, né, consiga se unir como uma grande família, que é uma família consciencial, né, dos brasileiros, para que a gente tenha um Brasil melhor futuramente. E não é pela briga, é pelo apoio, entende? Pelo debate, claro, pela conversa, pelo diálogo e não pela agressividade. Eu acho que essa coisa de brigar, bater, arruaça, quebra-quebra, isso é uma coisa muito primitiva. A gente já está num outro nível hoje que a gente tem condições de conversar, né? Eu penso. Olha, tem 2 pessoas da nossa família aqui que estão conectadas. A Isoela mandou um abraço para a gente, mandou aqui as melhores energias. Para você também. De Floripa. Sim, né? obrigada. E o nosso parente, vovamente, também da família consciencial de Foz do Iguaçu. Um abraço para ambos. Agora, né? sabe, Flávia, eu pensei, enquanto você estava falando, de um outro tipo de assistência, que é isso aqui, né? Que é a assistência através da escrita, né? Porque, às vezes, você não está no contato direto com as pessoas, mas o seu ato, o ato de você doar toda a sua experiência, toda a sua cognição, né? Toda a sua pesquisa, e transformar isso em palavras, em parágrafos, em capítulos, em livro, isso aqui é uma forma de assistência perene, porque ela fica, né? Então, imagina, e a gente ter essa oportunidade que a gente tem hoje de toda uma estrutura que em vidas anteriores a gente não tinha, né? De gráfica, de papel, de editora, de revisão, a gente tem uma infraestrutura hoje que... né? Eu coloco aqui no último capítulo, eu falo sobre isso. Quando eu falo de produtividade tarística, é isso, gente. Também, né? Tem que escrever, sabe? Se alguma coisa nós conquistamos, né, Rose? A Rose é escritora também, escrevendo. Escrevendo a gente cresce muito, primeiro pra gente e depois pro outro. Outra coisa, o livro trabalha por você, entendeu? O professor Valdo falava isso, agora que eu entendo isso. Depois de 20 anos, né, do Mudar ou Mudar publicado, o livro vai aonde você não vai. Ele vai para outros países, ele vai para outros idiomas. Daqui a pouco você está em casa e recebe um e-mail lá da China, da França, Paris, sei lá, da Londres, e a pessoa está lendo o seu livro. Eu gostei, me explica isso aqui, não sei o que, eu mudei isso, mudei aquilo. E é tão gratificante isso. Então, o livro vai aonde você não alcança. E a gente conhece os grandes gênios da humanidade, né? Nós fazemos a nossa parte aqui com o nosso tijolinho, que a cada livrinho que a gente publica é um pouquinho que a gente faz, mas que é um muito, entende? Então, quando você lê um Sêneca, quando você lê os grandes filósofos, quando você lê Oscar Wilde, quem não tem o seu Dorian Gray em casa, entendeu? Quem não tem o seu quadro de Dorian, seu retrato de Dorian Gray escondidinho, que não quer mostrar, entende? Então, esses grandes, por que eles são gênios? Porque eles fazem muita assistência até hoje, entende? É claro que cada um vai fazer assistência no seu nível, mas é escrevendo que a gente vai esclarecer e ajudar o maior número de pessoas. Entende? Então, escrevam, não tenham medo, coloquem toda a sua experiência, suas ideias, sua intelectualidade no papel, porque eu considero essa a assistência de ponta que a gente faz. Depois da TENEPS, é claro, né? Mas eu acho que depois da TENEPS, a assistência real do intermissivista é através do livro. Flávia, muitíssimo obrigada. Hoje, para mim, esse programa foi de muita reflexão. Eu acho que quem está acompanhando também deve estar levando isso para reflexão, né? Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você levar para dentro de si e ver o que você está fazendo a respeito disso, né? Então, a gente pensar em assistência, né? Pensar o que é a nossa contribuição para a humanidade no dia a dia, ali, a todo momento, acho que isso é muito relevante. Então, agradeço. Muito obrigada. Sexta-feira que vem, a gente vai estar aqui de novo com mais um livro, mais um autor, mais informação, mais esclarecimento. A gente espera vocês.